Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem, para quem está chegando agora, meu nome é Ésia, eu moro nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos, bem-vinda nesse canal. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês as coisas que eu mais estranhei quando eu mudei do Brasil aqui para os Estados Unidos. Então, gente, a primeira coisa que eu estranhei quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, assim que eu coloquei meus pés aqui em Massachusetts, em Boston, foi o frio. Para quem não sabe, eu cheguei no mês de janeiro. No mês de janeiro, gente, é um dos meses mais frios aqui nos Estados Unidos. Eu cheguei no inverno. Eu cheguei, logicamente, né, gente? Eu vim preparada, vim com casaco. Eu sabia que aqui era frio, mas eu não imaginava que fosse tão frio. Tava um frio assim, de lascar, de bater o queixo. E aí, o que foi que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi correr para uma loja e comprar um casaco, porque realmente os casacos que eu trouxe do Brasil, pensando que eu estava preparada, né? Porque a gente é acostumado com aquele frio do Brasil. Aí pensei que seria suficiente, mas não foram, porque realmente é muito frio. Nem compara com o frio que a gente tem no Brasil quando está mais frio. Só aproveitando, né? Para me passar uma dica para você que está querendo vir para cá, compra um casaco básico, alguns casacos básicos, mas deixa para vocês comprarem realmente quando vocês estiverem aqui. Porque aqui talvez vocês encontrem preço bem mais em conta que no Brasil. E também tem lugares que eles até doam casaco para as pessoas. Mas então, vale lembrar que apesar de eu ter chegado no frio, né? No inverno rigoroso daqui, eu tinha muita vontade de conhecer a neve, gente. Para mim era um sonho. Eu não via a hora da neve cair para mim, para mim ver como que era, para mim poder estar brincando na neve. E assim eu fiz. A primeira neve, como diz, a primeira neve a gente nunca esquece. Eu lembro que eu rolava no quintal da casa brincando, tirei algumas fotos, meus filhos me chamando para entrar para dentro e eu brincando, feito criança, porque realmente era um sonho de infância que eu concluí naquela época. Então, foi mágico. Se vocês têm vontade de conhecer neve, eu recomendo. Vai em algum outro país, não precisa ser nos Estados Unidos, não. Pode ser em algum país mais perto do Brasil, Argentina, Chile, que neva. Vão nesse país que neva e conheçam a neve, porque realmente vale a pena. É muito bonito. E sem contar que vocês vão divertir muito, porque é muito legal. Outra coisa também que eu estranhei, gente, foram as cidades. O que aconteceu? Eu achei muito padronizada as casas, os locais, os comércios, é tudo muito parecido. Parecia assim, eu ia para uma cidade, aí de repente eu ia para outra, né? Parecia que eu não saía da mesma cidade. A impressão que eu tinha é que eu estava no mesmo lugar, porque as casas são muito padronizadas e são muito iguais. Então isso foi algo que eu realmente estranhei, porque lá no Brasil, né, a gente é acostumado com as casas lá, não são padronizadas. A maioria que é padronizado geralmente é casas, são casas populares, né, que o governo concede, ou até em algumas invasões, né, que é bem parecido, mas em outros locais não é comum. Então, como na minha região não tinha muito padrão, eu estranhei muito as casas aqui e ia para uma cidade, movia. Quando ia visitar uma cidade ou outra, a impressão que eu tinha é que eu não saía do lugar, estava na mesma cidade, porque era tudo muito parecido. Era assim também, gente. Quanto mais a gente ia para a cidade do interior de Massachusetts, mais parecida os locais eram. Outra coisa que eu estranhei muito foi as construções aqui, porque aqui não tem construção de casas com tijolo e cimento como no Brasil, né, gente? Aqui as construções não são de alvenaria, são construções de madeira, de modo que o cimento só é colocado na base, no concreto.
Mas os outros cômodos da casa são feitos todos de madeira, assim, tipo uma grade de madeira, que aqui é chamada de frame. As paredes imitam cimento, mas na realidade é uma cobertura de madeira que eles colocam e por dentro, olha, não sei se vocês escutam barulho, parece que tá oco, né? Por dentro tem, geralmente eles colocam um isolante térmico, né? Nessa e depois em volta, como vocês vê, colocam uma cobertura de madeira e pinta. Então, assim, foi uma das coisas assim, que eu estranhei também, porque lá a gente, né, a gente vê estrutura de cimento mesmo, né, um tijolinho, e aqui, isso não, pelo menos aqui em Massachusetts, né, não é utilizado. A forma que é utilizada é frame, né, madeira. E eles fazem isso, gente, essas construções de madeira, justamente por causa da temperatura aqui, né, no frio intenso. Quando é época de calor, é muito quente também, né? Então, tem isolamento térmico. Além do que, é mais barato, né? Se fosse feito todo em concreto e cimento. Então, acaba sendo um processo mais em conta e mais rápido de fazer também, com melhor custo-benefício. Além do que, se for reformar, por exemplo, né? Se for uma parede de concreto para quebrar e para mudar, vai dar muito mais trabalho, muito mais gasto do que com esse material de madeira, né? Então é por isso que é mais utilizado por aqui esse material que é bem mais em conta para se construir. Agora, dentro das casas, uma das coisas que eu estranhei foi o fato dos banheiros aqui, gente, não ter ralo, como a gente tem no Brasil, né? Ralo para jogar água. Não existe isso de estar jogando água nos banheiros, não. A gente tem que limpar, geralmente, com pano úmido, né? Não tem esse de jogar água. Se jogar, tirar fica difícil. Então, foi uma das coisas que eu realmente estranhei por aqui, né? Quando eu vi que não tinha ralo, como que vai fazer para limpar? É porque a gente está acostumado a lavar. Não ter ralo, realmente, eu estranhei muito. Outra coisa, gente, não que eu estranhei exatamente, mas eu achei diferente, foi o fato dos banheiros aqui, que acontece? Eles jogam os papel higiênico dentro do vaso e da descarga. Não joga no cesto, igual a gente faz no Brasil. Os banheiros aqui têm uma estrutura já pronta para ser jogado o lixo, né? O dejeto do banheiro dentro do vaso sanitário, né? Então, assim, os cestos de lixo no banheiro, lógico que tem também, né? Mas é mais para a gente colocar, por exemplo, lenços, lenços de maquiagem, cotonetes, essas coisas. Mas o papel higiênico, ao ser utilizado, é jogado no vaso e dá descarga. Então, assim, é uma coisa diferente. Outra coisa que eu estranhei aqui, com relação a casas, gente, também, foi que as casas aqui, a maioria não tem muro. Geralmente são as casas do lado da outra e sem nenhum muro e tudo, o máximo que tem são cercas vivas. Então, assim, é bem diferente e foi uma das coisas que eu estranhei também, porque no Brasil a gente é acostumado com muro, né? Porque aqui tem muita segurança também, né, gente? Aqui realmente é muito seguro, na maioria das cidades. Tem alguns bairros que são um pouquinho mais complicados, mas no geral é tudo muito seguro aqui. A segurança pública funciona e isso é muito bom, isso é muito gratificante. Uma coisa que eu estranhei muito aqui também, e estranho até hoje, para ser sincera, é que aqui quase não tem iluminação pública nas cidades, nas ruas. Geralmente só tem iluminação pública nas ruas principais. Nas outras ruas é tudo escuro. A única iluminação que tem quando a gente está dirigindo é do farol dos carros. Muito difícil
E sem contar que as luzes dos postes, as luzes das lâmpadas dos postes são muito fracas, não ajuda muito. Então é algo que eu estranhei bastante. Não tem iluminação pública por aqui, não tem iluminação pública nas autoestradas, não tem iluminação pública nas ruas. Então você dirige no escuro. Como é que acontece isso, né? Agora o porquê também eu não sei. Então é algo assim, estranhei muito e estranho até hoje, e eu acho que poderia ser melhorado também, né? Porque imagina, já não tem, já não tem luz, e vem um e joga farol alto no rosto das pessoas. Aí fica complicado dirigir à noite, né? Eu não sei em outros estados, mas aqui em Massachusetts praticamente é inexistente a iluminação pública nas cidades. E dentro dessa iluminação pública também, gente, né? É, não que eu tenha estranhado, porque no Brasil tem alguns lugares que eu acho que ainda existe. Na minha região não existia, que era aqui os postes, a maioria são ainda de madeira. Na maioria das cidades aqui, né, exceto Boston, nas outras cidades, a maioria dos postes nas ruas e nas estradas são de madeira. Eu perguntei para algumas pessoas daqui, né, por que que os postes aqui ainda são de madeiras? Aí eles me responderam que aqui é porque tem muita abundância de madeira, né? Realmente aqui é bem arborizado e que eles tentam fazer tipo um algo sustentável na infraestrutura local. Algo nas ruas que eu estranhei assim que eu cheguei também, o carro da polícia, o carro dos bombeiros e ambulâncias quando passam, as pessoas têm que pararem os carros, né? Nas duas faixas para que a polícia, o bombeiro ou a ambulância, né, possam passar. E no caso do corpo de bombeiro, quando o carro passa, o que acontece? No semáforo tem um sistema integrado, eles colocam no vermelho para todos os carros de todas as faixas parem, né? Quer dizer, automaticamente já o tráfego para nos, em todos os sentidos, para que o carro do bombeiro possa estar passando. Então, assim, é uma coisa assim muito interessante. E também, né, gente, é a questão da. Quando eu vejo todos os carros parando, que aqui tem que parar, né? Eu acho que é uma questão até da segurança, é questão de poder mover mais rápido, né? Para salvar vidas também, né, gente? Então, vidas estão em jogo também. Então, assim, é muito importante ter essa regra, né? E ser seguida e ser obedecida também. Eu acho, assim, uma coisa muito importante, muito interessante também. Outra coisa também que eu estranhei, gente, o fato de nas escolas, né? Nas escolas aqui, geralmente no Brasil, o que acontece? O que acontece? Geralmente no Brasil, são os professores que movem de sala de aula, né? Já aqui, já é o contrário, os estudantes que têm que mover de uma sala para outra, os professores permanecem. Eu estranhei porque eu achei diferente do que eu estava já habituada no Brasil na época. Então, às vezes eu ia na escola dos meus filhos, né? Me deparava com isso, os alunos se movendo da sala. Eu achava tão engraçado, tão diferente. Agora, por final, uma das coisas que não é que eu estranhei, que eu achei o máximo que eu vi aqui, foi deles pararem carro para os animais silvestres passarem. Geralmente a gente vê, né? Às vezes eles param o carro para os patinhos, a família dos patinhos atravessarem a rua, a faixa. Eu acho isso tão bonitinho, tão interessante. Pato, peru, animais silvestres em geral. Geralmente, se vai atravessar a pista aqui, as pessoas param de um lado e do outro, espera atravessar e muitas vezes até ajuda o animal a atravessar ou vai para frente para que outro carro não venha e atropele os animais. Eu acho isso lindo, sabe? Eu acho assim, é um respeito tão grande pelos pela vida animal. Então, assim, essa integração eu acho maravilhosa, eu acho linda, gente. É uma das coisas que eu amei e admiro muito quando eu vejo isso, porque eu acho muito bacana mesmo, muito legal esse respeito, sabe? Gente, então essas foram as coisas que eu mais
estranhei, ou até mesmo, não quer dizer que eu tenha estranhado, mas achei diferente quando eu mudei para os Estados Unidos, né? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, se inscreva no meu canal, ative os sininhos para vocês receberem notificação e quando eu te fizer outro vídeo, para que o YouTube envie para vocês. E se você tem alguma pergunta, alguma ideia, deixe para mim nos comentários o que você achou, o que você sugere fazer. Eu posso estar fazendo outro tipo de vídeo para vocês também. Então, gente, um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!